Lorraine aterrorizada, a origem do demônio revelada, os Warren jovens, entidade mais violenta, Judy em perigo, Ed tendo um infarto, os Smurfs sendo atacados e o exorcismo dando errado. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, onde falaremos sobre todas as cenas desse trailer final de Invocação do Mal 4. Vamos comentar sobre cada uma delas, cada detalhe, explicando tudo o que está acontecendo, baseado no que já sabemos do caso real e do que já nos foi falado sobre o que vai ser esse filme. Até porque sabemos que vão mudar muitas coisas do caso real e aparentemente vão pegar o primeiro caso dos Warrens e fazer um paralelo com esse daqui, já que nesse filme vamos conhecer a origem do demônio que fez parte do primeiro caso dos Warrens, que aparentemente voltou não só para perturbar o casal, mas também para se vingar. Tem uma coisa maligna aqui. Uma coisa que eu já senti antes. Lorraine! Precisamos de ajuda! O filme está confirmado para lançar no dia 5 de setembro e vai ser o último dessa saga. Lembrando que mais filmes virão, mas não vai ser mais com esses atores, já que esse filme vai estar encerrando essa fase. E esses novos filmes devem dar foco em outros casos menos conhecidos do casal, ou até alguns outros conhecidos que não tornaram filmes. Inclusive nesse trailer indicando possivelmente quem vai interpretar o casal nos próximos filmes. Mas calma que a gente já fala sobre isso, pois ainda temos muita coisa interessante para comentar. Então vamos logo para esse trailer. Esse que já vai começar com uma cena que a gente já viu. Vai ser o Ed e a Lorraine chegando até a casa dos Smurfs e todo esse aglomerado de pessoas e jornalistas, que eu acredito que vão ser atraídos ali por conta de algum evento que deve acontecer que vai chamar a atenção deles, pois no caso real, esse caso ele foi muito famoso e chamou realmente a atenção de muita gente, inclusive o próprio casal Warren, desde pessoas curiosas, padres, jornalistas, psicólogos, professores, muita gente realmente se interessou pelo que estava acontecendo ali com os Smurfs. E os Warrens nessa época, eles não estavam mais indo atrás de casos, pois a saúde do Ed já estava começando a dar sinais de que não estava indo muito bem. E no filme, por exemplo, no terceiro, a gente viu que ele estava tendo sinais de infarto, o que vai ser bastante explorado nesse quarto filme aqui também. Só que esse caso chamou tanto a atenção deles que eles foram obrigados a ir dar uma olhada. E como a gente pode ver, antes deles chegarem na casa, a Lorraine já estava sentindo algo muito ruim, e o Ed percebeu isso nela, algo que mais pra frente não vai só confirmar o que ela estava sentindo, mas também vai aterrorizar muito ela. Pois pra quem não sabe, a própria Lorraine, a Lorraine real, ela contou em uma entrevista que esse foi o caso que mais aterrorizou ela, que mais deu medo. Não é à toa que eles largaram o caso no meio, e provavelmente eles devem ter escolhido de propósito esse filme para encerrar essa saga. Enquanto a gente escuta uma jornalista falando que uma presença maligna entrou na casa deles, a gente vê essa cena rápida de uma câmera virando. E sabemos pelo primeiro teaser que lançou desse filme que é apenas uma entrevista do casal. Como eu mencionei, eles só estavam fazendo palestras, dando entrevistas. E aqui a gente deve ver um momento calmo da vida deles antes deles receberem essa notícia, talvez. Eu sei que pelo que a gente entende aqui através desse trailer, a gente vai ver um pouco o lado deles antes deles chegarem até essa família. Inclusive, até a Lorraine perceberam que alguma coisa de errado está acontecendo. Inclusive, a análise desse teaser eu vou deixar nos comentários aqui para quem tiver curiosidade. Bom, eu imagino que no começo desse filme, a gente vai ver o Ed falando um pouco sobre a sua jornada até ali, pois aparentemente um ponto importante nesse filme vai ser o primeiro caso deles. Então eles devem trazer essa introdução pra gente entender que vai ser explorado sim a vida deles aqui nesse filme. Já a cena seguinte são os jornalistas entrevistando a Janet Smurf. E pelo tom de voz dela, parece que ela estava reafirmando ser real o que acontecer ali. Ela fala, 8 pessoas presenciaram esses eventos. Então logo no começo a gente já deve ver as pessoas duvidando dos Smurfs. Pois no caso real, isso aconteceu muito. As pessoas não acreditavam que eles estavam falando, achavam que eles estavam inventando. Inclusive, foram até questionados, pois aparentemente o Jake Smurf, quando era mais novo, ele fez uma cirurgia em sua cabeça. Aí vão começar a dizer que ele estava talvez delirando. Mas como ela reafirma
aqui foram 8 pessoas que testemunharam. Então, tipo, ela vai estar ali um pouco desesperada, talvez pelas acusações que vão fazer sobre eles. E eu não sei se ela vai estar falando de um evento específico ou sobre eventos paralelos, pois como sabemos, alguns membros dessas famílias alegaram ter sofrido violência física e até mesmo sexual por parte dessas entidades. Inclusive, tem uma cena muito interessante aqui nesse teaser do momento em que o Jake vai estar sendo levitado. Inclusive, a próxima cena é com um evento já com os investigadores lá dentro, na hora que o teto desaba com testemunhas ali. Eu não sei se essa equipe que vai estar ali vai ser a dos Warrens, pois como sabemos, vários investigadores foram atrás deles para entender esse caso, sabe, se aproveitar dessa situação. Mas pode ser que não, pode ser que seja essa cena aqui que leva a essa possível fama desse caso, que faz com que as pessoas vão atrás deles. Na próxima cena, vemos uma das filhas dos Smurfs presenciando algo acontecendo na casa, e a entidade aparecendo ali. Essa que por enquanto ainda não sabemos qual demônio que é, mas que já está bem claro que ela está conectada com o passado dos Warrens. Inclusive, existe um paralelo entre o primeiro caso com esse daqui, ali na cena da boneca que eles devem ter colocado para referenciar esse primeiro caso. Mas já eu comento o que aconteceu. Vamos ver na cena seguinte o Ed começando a entrevistar a Janet, a documentar tudo o que ele puder. Pois como já sabemos, independente do diabo estar ali ou não, eles precisam de provas para levar para o Vaticano e assim ter autorização para fazer o exorcismo ali. Todo um processo padrão que a gente já viu nos outros filmes. Só que bem nessa hora a gente escuta alguém sussurrando no ouvido da Lorraine que tem algo no sótão. Eu acho isso muito foda, pois já sabemos que na casa tem outros espíritos e geralmente na mediunidade muitas das informações que o médium recebe é através de um espírito que comenta para ele e assim ele sabe o que tá acontecendo. E aparentemente vai ser o que vai acontecer aqui. Ela vai estar sentindo a energia pesada e alguma coisa vai sussurrar para ela, ó, a coisa tá lá, tá? 7 de setembro. Tem alguma coisa no sótão. Enquanto ela vai estar analisando a casa, a gente vai ver essa cena dela olhando debaixo da cama e vai ter alguma coisa ali em cima. E vai ser nessa hora que ela vai comentar com o Ed que ela já sentiu essa presença antes. Vamos ter esse take que me lembra muito a atmosfera de O Exorcista, que apesar de ser um filme insuperável, eu amo quando eles trazem essa atmosfera aqui, ou cenas referenciando, ou até mesmo semelhantes. E eu pelo menos acho muito foda. E nessa próxima cena, ela vai estar falando que a coisa no sótão era um demônio. E pelo jeito dela falar, aparentemente, isso se passa logo após o que aconteceu lá no sótão, cenas que a gente ainda vai ver nesse trailer. Então eu me pego pensando, será que o que falou pra ela que tava no sótão não tava tentando atrair ela pra uma armadilha? E chegando lá ela vai se deparar com essa coisa? Não sei, só sei que promete ser uma cena bem intensa, já que aparentemente ela vai ser atacada ali, o que explica o tom de medo e desespero dela, que inclusive só vai se intensificar ao decorrer do filme. E aqui vamos ver o casal Warren jovens, provavelmente em seu primeiro caso juntos. E de acordo com minhas pesquisas, é o caso de Bridgeport, da casa das bonecas assombradas. E não é a Annabelle, apesar da Annabelle estar nesse filme. Resumindo, nesse caso, uma entidade que aparentemente era maligna, igual todas, usava da boneca para se comunicar com a criança ali. E também mexia todos os móveis da casa o tempo todo. Até os adultos começaram a perceber esse tipo de coisa. E imagino que aquela cena que a gente vê no primeiro teaser da boneca flutuando e o demônio aparecendo pode estar ligado com esse caso, pois se é o mesmo demônio, ele vai agir da mesma forma aqui. Pois apesar de sabermos que na vida real, no caso dos Smurfs não tem nada a ver com outros casos deles, eles estão adaptando nesse filme para ter essa possível conexão e quem sabe gerar interesse nas pessoas para outros casos, né? Ou até mesmo, como eu falei, apresentar esses dois atores pro público e ver como eles reagem, porque se o pessoal gostar, provavelmente eles vão continuar sendo escalados para fazer o Ed e a Lorraine, pois se eles vão trazer outros pontos de vista, eles devem trazer os primeiros casos deles, e assim vão precisar de atores mais jovens para que ao longo do tempo eles vão envelhecendo junto com os filmes. Mas aqui, além de vermos a ótima caracterização do casal, temos essa cena sinistra dessa coisa se espreitando no teto da casa, que eu particularmente fiquei incomodado, mas não incomodado de ruim, mas que dá agonia olhar uma coisa dessa assim no teto te encarando. Sério, é uma coisa realmente, é uma cena que pode ser boa e assustadora, que aliás eu espero que não acabe aqui, que eles mostrem um pouco mais do que acontece nessa cena. Inclusive esse flashback deve ocorrer enquanto a Lorraine vai começar a contar pros Smurfs como que ela conheceu essa entidade. Aqui vemos o casal indo embora e o reflexo do rosto dela aterrorizada, mas
Mas eu não sei se essa cena é ela no passado ou é uma cena atual, já que durante essa cena a gente consegue ouvir a Lorraine contando que eles abandonaram o caso porque eles ficaram muito aterrorizados, já que eles ainda eram muito novos, para justificar ali para eles porque que eles não concluíram esse caso e o demônio ainda está à solta. Mas também pode ser sim uma cena atual, pois como já sabemos no caso real, o casal Warren abandona o caso dos Smurfs, e como sabemos nesse filme, vai ser porque eles vão querer socorrer a Judy, que vai se tornar o alvo desse demônio. Em seguida, vemos ela e o Ed concluindo o relato dizendo que eles foram embora abandonando o caso. E eles devem estar fazendo paralelo com esse filme, só que eu não acho que aqui no filme eles vão abandonar os Smurfs, não. Eu acho que eles vão conseguir concluir esse caso e depois ir socorrer a Judy. Mas pode ser que também eles abandonem de novo. Aí temos a cena dela vendo uma caixinha de música tocando e em seguida uma maçaneta girando, simbolizando o crucifixo invertido, o que não quer dizer muita coisa nenhuma dessas cenas. Já a próxima imagem é a entidade escrevendo na parede, perguntando se ela sentiu a sua falta, indicando ali que sim, eles se conheciam e a entidade está ciente disso, o que para mim vai intensificar bastante esse suspense criado entre os dois. Vamos ver a Lorraine, a Judy e o Ed na mesa, e a mão dessa coisa espreitando o ombro da Judy, e pelo tom da cor, dá pra ver que é a mesma coisa dessa cena aqui, de quando eles eram mais novos. E como eu falei no começo desse vídeo, eles devem explorar um pouco o casal Warren antes deles chegarem até a casa dos Smurfs. Então eu imagino que essa cena deve se passar antes. Então ela vai estar vendo alguma coisa se espreitando na Judy, só que ela não vai saber o que que é. E durante esse caso que ela vai entender. Só que aí entra em conflito com algumas ideias, porque pra mim eu achava que a Lorraine ia se encontrar com essa entidade de novo e a partir daí que a entidade ia se interessar pela Judy. E falando da Judy, vamos ter uma cena numa casa de espelho, onde ela vai se deparar com essa coisa que vai estar se parecendo com ela e vai atacar ela fisicamente. Ou seja, esse filme já deu a entender que esse demônio ele pode se manifestar de forma física. Como isso acontece? Bom, não importa, a gente precisa meio que aceitar o que o filme está se propondo para que ele funcione, né? E bom, pra mim, tudo bem. Eu imagino que seja depois desse ataque que os Warrens vão largar o caso dos Smurfs. Até porque para eles é muito mais importante salvar a filha. Agora, se mais pra frente eles vão voltar pra concluir, eu não sei. Mas já dá pra entender nesse trailer que eles vão sim realizar um exorcismo aqui na casa deles. Agora a gente vai ter uma sequência de cenas. Primeiro, a Lorraine se concentrando em uma sala escura e vermelha. Acho que é pra tentar se conectar com a casa e ver o que tá acontecendo ali. Depois, uma das filhas dos Smurfs fugindo de alguma coisa. E vamos ver em seguida uma cena rápida da boneca. Aquela cena em que o demônio vai levitar a boneca e vai aparecer pra menina. Como eu falei, deve ser uma cena ali pra representar o que aconteceu no passado, né? Pô, se é o mesmo demônio, ele vai agir de forma igual. Vamos ver uma mulher tirando algo da boca, que de certa forma vai estar machucando ela, por causa do sangue. E veremos a Lorraine e a Judy se abraçando. Possivelmente uma cena final, pela reação delas. Parece que elas acabaram de concluir alguma coisa, resolver algo, ou quem sabe está reagindo a uma possível morte do Ed. Não sei, só sei que é uma cena aqui que dá pra ver que elas estão, sabe, se encontrando após um evento forte. Teremos o ângulo e visão melhor desse demônio, que de alguma forma tem um corpo físico, então provavelmente ele vai aparecer mais de uma vez aqui nesse filme, além da cena em que ele vai atacar a Lorraine no sótão, e veremos um crucifixo queimando, o que quer dizer que eles vão ter muita dificuldade para conseguir realizar o exorcismo aqui. E falando novamente do caso real, eles conseguem realizar esse exorcismo na casa dos Smurfs, só que pelo que a Janet relata com o tempo, não resolve. Parece que o que resolve para eles é se mudar da casa, e as coisas continuam acontecendo, aí eles se mudam da casa, e uma coisa ou outra ainda acontece, mas tipo, diminui bastante. Isso logo depois que os Warrens vão embora. Na próxima cena, vemos o Ed iniciando um exorcismo, e mais à frente veremos um espelho flutuando, seguindo dessa mesma cena. Ou seja, acredito que de alguma forma eles vão descobrir que esse demônio está conectado com esse espelho, talvez por ele estar naquela casa antiga e ela se lembrar, falar, ô, esse espelho tava lá, lembra? Eu sei que de alguma forma eles vão realizar o exorcismo usando esse objeto que vai reagir ali de alguma forma, vai acabar machucando o jovem que tá ali junto com eles, mas eu não acho que acaba aqui não, vai se intensificar muito mais pelo que dá a entender nesse trailer. Vemos a Annabelle bem rápida nessa cena, me perguntando se esse demônio, quando ele começar a ir atrás da Judy, se ele não vai usar a Annabelle de alguma forma, só que não faz muito sentido, pois dá a entender no filme que a bicha ainda tá possuída pelo mesmo demônio de sempre. Então como é que uma outra entidade vai interagir aqui com outra?
Não sei. Só sei que, pô, pra que tá trazendo essa boneca de volta, cara? Supera ela. Vamos ver a família Smurl na rua, no meio da chuva, enquanto deve estar rolando o exorcismo lá dentro. E em seguida vemos que tem até um padre junto com eles, ajudando no meio desse exorcismo. E tanto pela forma que o padre tá reagindo e pelas coisas queimando, inclusive a própria Bíblia na mão do Ed, dá pra ver que esse demônio ele vai resistir muito. Até no caso real, esse demônio ele resistia bastante durante o exorcismo. Vamos ver o colar da Lorraine com a foto da Judy caindo numa poça de sangue. E assim, sendo bem sincero, eu não sei qual que é o contexto, apesar de no teaser aparecer um pouco mais dessa cena, acho que era uma pia, se eu não me engano, mas eu acho que tá relacionado com o ritual, algum ritual que a Lorraine vai fazer pra proteger ela ou pra livrar a Judy disso, porque eu não acho que ela faria alguma coisa de ruim pra própria filha, né? E é nessa cena que veremos o Jake Smurl flutuando em sua cama, enquanto a Janet está dormindo, a mesma cama que a Lorraine viu aquela coisa se espreitando ali, sabe? No caso real, sabemos que o casal sofreu diversos tipos de ataques espirituais. Eles relataram acordar sentindo pancadas e até abuso sexual. Só não consigo imaginar como é que eles vão retratar tudo isso aqui. Só que essa daqui provavelmente é uma dessas cenas que parece ser bem tensa. Veremos alguém preso, provavelmente sendo enforcado, mas já sabemos que vai ser salvo pelo Ed. E teremos mais uma cena rápida da Annabelle. Vamos ver o Ed tendo mais um ataque no coração, talvez um possível infarto, quem sabe até um que leve ele até a morte, né? Não sabemos se eles vão fazer isso realmente aqui, eles terão coragem, né, de fazer isso com o personagem nesse filme, mas isso deve atrapalhar bastante ele nesse filme, criando mais tensão pra gente, é claro. Vamos ver um raio caindo no meio da rua, e um espírito aparecendo bem nessa hora, o que deve levar o carro a bater, como a gente vê nessa cena seguinte. Eu acredito que deve ser o carro do Ed e da Lorraine, na hora que eles estão indo embora, indo socorrer a Judy, e alguma coisa vai tentar impedir eles. Agora, como é que essa coisa tem tanto poder, eu não sei, né? Eu espero que isso não me tire do filme. E aqui a gente vê o Ed levando a Bíblia, que vai estar em chamas, contra o espelho, indicando uma possível cena final ali, onde o Ed vai acabar usando isso para acabar potencializando e dando força pro exorcismo deles. E por fim, vamos ver a Lorraine aterrorizada, e aquele demônio indo até ela segurando um machado. Ou seja, é uma entidade muito forte, que consegue se materializar ali fisicamente, e nessa cena aqui talvez seja a cena em que ela vai ser atraída até o sótão, e vai se deparar com essa coisa, enquanto o Ed vai tentar socorrer ela ali, e de alguma forma esse demônio vai atacar a Lorraine. E assim, apesar de toda a cena tensa, a maneira como ela vai estar ali naquela cena, e do bichão indo atrás dela, eu não acho que vai acontecer alguma coisa séria ali não. Pode ser que esse demônio se distraia, pode ser que seja a hora em que ele descobre a Judy e vai ir atrás dela, e no fim vai se resultar em apenas um susto. Mas a gente não pode negar que deve ser uma cena muito boa ali, sério. Eu tô muito ansioso para ver isso acontecendo. E assim a gente finaliza esse teaser. E apesar de ter muita coisa surreal, né? Demônio se materializando fisicamente, raio caindo do céu. Não, raio caindo do céu não é surreal, mas o espírito tá envolvido nisso aí. Eu acredito que pode ser um bom filme, ainda mais se a gente aceitar a proposta dele. Deve ter bastante cenas criativas, vão fazer uns paralelos legais aqui com a vida deles. E eu acho que, no geral, vai nos entregar um filme muito bom. Eu, pelo menos, estou bem otimista, espero não me decepcionar. E, obviamente, assim que a gente assistir esse filme, eu vou trazer aqui pro canal tanto a minha opinião, tanto um vídeo bem detalhado falando do filme inteiro, né? Aquele famoso final explicado. Até porque se com um teaser eu tenho tanta coisa assim pra falar, imagine com o filme. Cara, de verdade, eu estou muito ansioso e eu quero saber de vocês se vocês estão ansiosos também. Comenta aqui, pois eu estarei lendo todos. Comenta se tem algum detalhe ou outro que eu esqueci de comentar, se tem alguma curiosidade que vocês gostariam de acrescentar. E saibam que aqui no canal vai ter bastante vídeo de Invocação do Mal. Vou trazer cada um dos filmes aqui pra vocês, um resumão legal, vou trazer curiosidades. Quem sabe eu não trago um vídeo falando só sobre esse primeiro caso aí que aconteceu, ou alguns outros também, né? Só sei que vai ter conteúdo de Invocação do Mal pra caramba aqui, e pra não perder nenhum desses vídeos, eu convido vocês a se inscrever aqui no meu canal, pois além de Invocação do Mal, eu falo sobre outras coisas também, eu falo sobre séries, sobre filme, tudo que eu puder e gosto. Com certeza alguns desses pode acabar interessando vocês. Aproveitem também e deixem o like se vocês gostaram, pois assim vocês me ajudam bastante, e se puder, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta de filme de terror, que gosta de Invocação do Mal. Quem sabe não motiva ele a assistir junto com vocês, ou até mesmo empolgue mais ainda ele. Aproveita também e me siga nas minhas redes sociais, lá eu estou sempre conversando com vocês, falando do meu dia a dia, o que eu tô assistindo, e ainda comento por lá quais serão meus próximos vídeos. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!